A paz do Senhor seja com todos. Gratidão, gente, mais uma vez por estar aqui. Gratidão por todo mundo que tem acompanhado os vídeos. Gratidão por vocês terem dado feedback, deixado comentário. Muito obrigada de coração. As pessoas que têm se inscrito no canal, que têm compartilhado o vídeo com outras pessoas. Não tenho palavras para agradecer, para, sabe, demonstrar toda a minha gratidão assim interna, de coração, por vocês estarem propagando a palavra do Senhor. Porque a estrela, né, desse canal, a estrela deste lugar, tem que ser o Senhor, e eu desejo que seja o Senhor, e eu preciso que seja o Senhor, e você só precisa entender, você só precisa acreditar que existe um Deus que é dono de todas as coisas e que te ama profundamente. E Ele te ama incondicionalmente. E não importa o que você fez, presente, passado, né? Só importa para a sua colheita. Infelizmente, somos frutos daquilo que semeamos. Então, se eu semeio coisa ruim, eu não posso querer ter uma vida boa, né, gente? Vamos ser sinceros, quanta gente aí faz ruindade, né? Faz maldade, faz por fazer, faz porque talvez ela não saiba, coitada, né? Que aquilo dali é ruim. Embora eu venha de uma geração onde já se falava em casa até de palavras que eram proibidas ser ditas dentro de casa, porque se acreditava que aquelas palavras traziam coisas ruins. E aí eu acredito que tem uma galera que também conhece isso, porque, né, muita gente aí teve avó, avô durante um bom tempo. E essa geração é uma geração que acreditava, e eles estavam certos, tá, gente? Que a boca tem poder. E aí, você, ao invés de falar coisas boas para você e para os outros, você perde o seu tempo, ou você, né, se amaldiçoa a si mesmo com uma plantação péssima quando você usa a sua boca para amaldiçoar alguém. Quando você usa a sua boca para falar coisas que não deveriam estar na sua boca, já que você se diz uma pessoa tão religiosa, né? Tão prestativa, tão amiga. E será que você está praticando essas coisas da maneira certa? Será que você realmente está sendo essa amiga que você na frente de todo mundo diz, não, mas meus amigos podem contar comigo, né? E aí, querida, querido, quando o amigo precisa, o quanto o amigo pode contar com você? Diz para mim, o quanto o amigo pode bater na tua porta? Ou tem hora para bater na tua porta? Não pode ser na hora que ele precisa voltar amanhã porque você está ocupado com as suas próprias coisas, ou você tá ocupado, né, com o seu próprio movimento, com as suas próprias, né, situações, e você não pode dispor, né, de ser incomodado pelo amigo que precisa de alguma coisa, de algo. Às vezes é só ouvir ele, tá? Quando você deixa de atender o telefone para não se incomodar com aquele amigo que fica te ligando toda hora, talvez ele só precisa que você o escute, porque no momento que você estiver ao telefone o ouvindo, ele por si só, falando com você, encontra a solução dos problemas dele, ou encontra um caminho, ou se acalma, né? Às vezes ele não precisa nem que você fale nada. Às vezes ele só precisa que você o ouça. Mas você está ocupado, né? Mas na próxima festinha ou na próxima reunião em que todos os amigos estiverem, você precisa vestir aquela capa, né? Aquela capa de bom amigo, de bom vivan, de estou aqui para todas as horas, né? Conte sempre comigo e blá blá blá, blá 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 e blá blá blá. Então, hoje, sendo 22 de março, né, gente? Caminhamos aí para mais um final de mês.
Vamos dar continuidade ao livrinho de Billy Graham, seu devocional diário, e ele deixou aqui para nós Efésios 6:13. Desculpa, gente, não é Efésios. Desculpa. Desculpas aceitas, digam. É 1 Timóteo 5:22. Ainda estranho assim ali, Efésios. Falei, ué, gente, pra vocês não acharem que eu não vejo antes, tá vendo? 1 Timóteo 5:22. E aí, é assim, uma frase que fecha o culto, né, gente? Eu acho que é por isso que não falam essas frases no altar, né? Porque senão o culto acaba, não tem mais muito o que dizer. Conserva-te a ti mesmo puro. Conserva-te a ti mesmo puro. Conserva-te a ti mesmo puro. Vai. Conserva-te a ti mesmo puro. E aí eu quero estar lendo aqui na Bíblia de estudo John Wesley. E ele deixou, né, aqui na Bíblia, capítulo 5, no versículo 22, tem um títulozinho que começa no 20. Gente, eu vou colocar o óculos hoje, porque hoje é a semana da vista cansada, né? Então, a semana da vista cansada, eu preciso do óculos para ler. Sai melhor, né? Tudo fica melhor com o óculos, então é só por isso, tá? Vamos lá. Versículo 20. Quantos aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam, diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos. Peço com insistência que você guarde estes conselhos, sem discriminação, nada fazendo com espírito de parcialidade. Não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém. Não seja cúmplice dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não beba somente água. Beba também um pouco de vinho. Oh, meu Deus, aqui eu arrumo uma confusão enorme com um monte, né? Eu faço o que com o que Paulo escreveu, gente? Bom, eu vou dizer por mim, tá? Que não bebo, nunca bebi, né? Assim, foram poucas as vezes que gosto de experimentar, porque gosto de saber o sabor, o que que é, até pra, né, quando as pessoas comentarem eu saber o que que é. Mas eu nunca bebi, mesmo antes de conhecer Jesus. Mas eu faço o quê? Com o que Paulo escreveu aqui, que ele fala assim, ó, não beba somente água. Hein, gente? Faz o que agora com o que Paulo escreveu? Que não é só para beber água, porque como dizem por aí fora, a água enferruja. Deve ser, né? Porque pelo menos, né, tem uma pessoa que de vez em quando ela me fala assim, sabe qual é o teu problema? Tu não tem álcool no organismo, né? Eu não posso falar que sinto nada, que a pessoa olha para mim e fala assim, tu não tem álcool no organismo, por isso que tu fica assim. E aí me conta histórias inúmeras, né, de pessoas que melhoraram com o danado do álcool. Mas enfim, não estou aqui querendo torcer palavras de ninguém, colocar palavras na boca de ninguém, muito menos, né, dizer para você que você vai lá e enche a cara, porque é isso mesmo. O que eu tô querendo dizer aqui, né, espero que as pessoas que estejam assistindo este vídeo entendam de maneira clara que o que está se dizendo aqui é não beba somente água, né? Então a galerinha aí que manda todo mundo só beber água tá errada, tá? Porque na Bíblia está escrito que não é para beber só água. Vamos lá. Beba também um pouco de vinho. E aí ele explica por quê, gente. Por causa do seu estômago e das frequentes enfermidades. Então assim, gente, provavelmente naquela época todo mundo era bem comilão, né? Coisas maravilhosas que Deus criou aí pra gente comer, as coisas eram muito mais puras. Eles faziam as coisas, né, assim, era tudo, pegava o boi, pegava o porco, matava ali, aquela coisa bem, né, apetitosa, maravilhosa.
E aí, provavelmente eles entenderam a medicina da época, alguma coisa, não sei informar em que parte, que toda essa comida ao mesmo tempo, essa mistura de cardápios ao mesmo tempo, vamos dizer, numa festa em que a pessoa ia, essa mistura, a qual talvez não fossem comidas do dia a dia, como é o nosso caso hoje, né? A gente, quando vai numa festa, geralmente a gente come coisas que não fazem parte do nosso cardápio do dia a dia. E eles entenderam, ou alguém, né, teve a experiência de que quando estava estufado, quando estava mal, quando o estômago pesou, quando ele sentiu algum mal-estar que dentro não estava bem, o fato dele beber um pouco de vinho, não está mandando você beber uma garrafa, não está mandando você se embriagar, não está mandando você beber até cair, ok? Está falando para beber um pouco. Vamos entender como um cálice. Vamos entender como um cálice todo dia, né? Ok? Muito bem. Então, esse pouco de vinho no seu estômago estufado, naquele mal-estar, o que ele vai fazer por você? Ele vai te dar um alívio, que é aquela fermentação, com a fermentação que tu já fez, que essa foi por tua conta, né? Essa fermentação toda vai bater lá e deve explodir, né, gente? Bate uma coisa, pum, aí você dá, né, aquele alívio, né? Aquela saúde que a gente bota para fora e aí você fica bem, não é isso? Então, é questão de inteligência, né, gente? Continuando. Os pecados de alguns são notórios, mesmo antes do juízo, mas os de outros só se manifestam mais tarde. Do mesmo modo, também as boas obras se evidenciam e aquelas que ainda não são manifestas não poderão ficar escondidas. Vamos lá. Do mesmo modo, as boas obras se evidenciam e aquelas que ainda não são manifestas não poderão ficar escondidas. Então, aqui está dizendo que se você faz uma coisa boa para alguém, se você tem boas atitudes, se você é uma pessoa bacana, ainda que você não conte para ninguém o que você faz, o que você deixa de fazer, ainda que você não queira glória nenhuma para você, essas obras elas vão se manifestar por si só. Até porque, gente, fazer coisas boas, independente de para quem elas são, nos torna pessoas melhores, sabe? Formoseia o rosto, deixa você mais tranquilo, deixa sua alma mais leve. Saber que naquele dia alguém comeu por sua causa. Não que isso tenha mérito, mas que no céu dá um alívio tão grande você saber que a obra de Deus, Deus fala assim: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Então, quando você ama o seu próximo como a você mesmo, e você tem uma atitude digna diante do próximo, de cuidado com o outro, de cuidado com o próximo, o que acontece, gente? Acontece uma coisa linda. Você, naquele dia, naquele momento, naquela hora, você cumpriu o mandado do Senhor, né? Aqui também tem os pecados de alguns são notórios. Então tem coisa que as pessoas vão errar e você vai saber, né? E aí você aproveita para futricar. Beleza. E você tá vendo o outro, né? Você tá vendo, tá julgando, tá falando, enfim, né? Pecados que surgem, que aparecem, que não deu para esconder. Mas os de outros só manifestam mais tarde. E aí, sabe o que eu percebo? Que geralmente você que está jogando pedra no coleguinha que errou, né? No coleguinha que pecou, no coleguinha que caiu. Então, quando o seu se manifesta, nossa, é bem pior, né?
Geralmente é, tá, gente? Geralmente é pior. Geralmente é coisa feia, coisa grave, né? Mas porque a pessoa não tá prestando atenção na régua. Tem uma régua, gente. Tem uma régua. Tem 1 metro. E aí fica lá à disposição da língua, né? A língua fala, a língua paga, como diz a minha avó. A língua falou, a língua pagou. É mais ou menos por aí assim. Jogou pedra no vizinho, o seu tá no caminho. E vambora, né? Quantos ditados tem? Você deve saber um monte, né? Eu não vou lembrar de todos aqui agora. Mas é exatamente assim. Porque você deve de se preocupar em manter a sua boca o máximo de tempo fechada, já que você não consegue falar coisas boas, você, ao invés de manter a sua boca santificada para abençoar a vida dos outros, não. Você faz como cobra, né? Destila veneno. E aí, se a gente for pensar na cobra destilando veneno, a gente lembra da Eva, né? Por que a cobra foi tão amaldiçoada? Porque tanta coisa para fazer no paraíso, né, gente? Por favor. Ela achou de se meter lá com a Eva, achando que estava dando golpe em Deus, né? Sinceramente, eu tenho até pena. Eu consigo ter pena, né, desse povo que acha que Deus tá aí deixando você, sabe, assim, fazer o que você quer, de bom, de ruim, e vai, minha filha, vive sua vida, né? Você tá me surpreendendo, não, menina. É assim que Deus pensa. Não tem surpresas para Deus, porque Ele já viu o ontem, já viu o hoje e já viu o amanhã também. Então, assim, tu tá aí o dia inteiro tentando dar uma resposta para alguém sem saber o que fazer, o que dizer. Deixa eu te contar um segredo. Deus já sabe o que você vai dizer. Não perde tempo, não. Responde isso logo, seja sim, seja não, resolve. Mas não é assim, mas porque Deus vai ficar decepcionado comigo. Impossível. Impossível ele se decepcionar com você. Eu não posso me decepcionar com um filho que eu já conheço, né? Assim, pra gente que é mãe, pros pais, você pode não querer admitir pra ninguém, mas tu sabe quem é teu filho. A gente sempre sabe. Então, quando acontece alguma coisa, você, a princípio, né, leva aquele susto, mas a laranja não cai fora do pé, né, gente? Ela cai do lado do tronco, né? Então vamos ver o que Billy Graham deixou pra gente em relação ao comentário? Os fariseus não eram homens felizes. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém, gente? Poxa, imagina, né? Viviam de cara fechada, eita, eram nervosos e sentiam-se frustrados. Nossa, se você conhece alguém assim, você já sabe, né? A pessoa tá feliz, para não dizer o contrário. Viviam cheios de ressentimento, amargura, preconceito, ódio. Eita, papai. Mas por quê? Por que será que os fariseus viviam assim, já que eles eram responsáveis, gente? Eles liam lá as escrituras, eles eram responsáveis de aprender para ensinar para o povo. Vamos ver? Simplesmente porque se esqueceram da concepção de Deus para os puros de coração. Eles achavam que, conquanto guardassem a lei, isso já seria suficiente, né? Eu aprendi, eu sei, guardo para mim. Você não sabe. Eu vou para o céu e você fica aí. Devia ser isso, né? Mas não era este o plano de Deus, pois isso não produziu pureza de coração, nem trouxe alegria para a alma. Jesus nos ensinou que Deus olha ao interior e vê muito mais além das atitudes externas do ser humano. Ele sonda e examina o coração. Deus leva em consideração muito mais o que somos por dentro do que por fora. Ele olha para a motivação,
os pensamentos e as intenções do nosso coração. Eu vou ler esse final de novo para você tentar entender que o Senhor está muito preocupado, mas muito preocupado com o seu coração. Vamos lá? Deus leva em consideração muito mais o que somos por dentro do que por fora. Então a sua capa só serve para enganar aí quem quer ser enganado por você, tá bom? Porque Deus está olhando o seu interior e o seu interior estiver feio, sujo, preto, triste, magoado, ofendido, sem perdoar, chateado, ressentido, né? Tem aqui, ó, igual um fariseu. Pois é. Deus olha para a motivação, os pensamentos e as intenções do nosso coração. Com que intenção você está fazendo determinada coisa, né? Se preocupe com essa resposta. Oração do dia. Pai, dai-me pureza de coração para que eu possa te servir e adorar com verdadeira humildade. Eu vou ler novamente. Pai, dai-me pureza de coração para que eu possa te servir e adorar com verdadeira humildade. Que possamos ser verdadeiros diante de Deus, porque esse Deus eterno, Pai de toda a eternidade, consegue nos ver por dentro. Está vendo você aí agora por dentro. Não tem aonde você se esconder de Deus. Então entrega para eles os seus problemas, entrega as suas dores e deixa que Ele cuide de você em cada detalhe daquilo que você precisa. Fique na paz.